Estou iniciando mais um programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil e também a TV Grandourados, a TV da família douradense que você já conhece. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês, que já conhecem também, o reverendo Idelmar. Ele é o pastor titular da Igreja Presbiteriana aqui da nossa cidade de Dourados. Ele também faz parte do Sínodo, que depois ele vai explicar para vocês o que significa essa palavra. E sem contar também que ele é bacharel em teologia, em pedagogia, pós-graduado em filosofia e mestrando em teologia sistemática. É um prazer receber essa pessoa aqui no nosso programa, pessoa pelo qual nós temos um grande carinho, um grande afeto. E você aí de casa que já conhece o pastor Idelmar vai ficar muito feliz também por vê-lo novamente aqui no nosso programa. E o assunto que vamos abordar hoje é de suma importância. A gente vai falar sobre a pandemia, o cristão e a pandemia. Eu sei que muitos canais de comunicação têm mostrado no dia a dia sobre a pandemia, números de pessoas que morreram, número de recuperados, mas o viés do nosso programa hoje é diferente. A gente vai falar o cristão frente à pandemia. Então não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo e já já você vai poder acompanhar tudo que nosso programa vai proporcionar para você nesse dia. Desde já agradeço a sua audiência, a sua companhia e não saia daí. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. A Autopeças e Distribuidora Modelo trabalha desde 1968 com compromisso e responsabilidade com seus clientes. Na Autopeças e Distribuidora Modelo, você encontra peças diesel e ferramentas em geral. Um amplo estoque de acessórios como adesivos, alarmes, climatizadores, para-brisas, sons automotivos, tapeçaria e cromados. E para melhor atendê-lo, são 3 lojas no estado. Em Dourados, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, no centro, e também na Marginal Leste, saída para São Paulo. Em Campo Grande, na Avenida Salgado Filho, 2312, Jardim América. Mais informações, 3416-6767. Autopeças e Distribuidora Modelo, a maior loja de acessórios para caminhões e carretas de Mato Grosso do Sul. E de volta com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, eu quero agradecer de todo o meu coração a presença do reverendo Idelmar aqui conosco e falar para você que acompanha a nossa programação na TV, tanto aqui na Sky quanto na TV Grandourados e também na Revista do Farol. O pastor é nosso colunista e nesse mês de outubro ele escreveu um artigo falando sobre o retorno das atividades das igrejas agora nesse período da pandemia, né? Depois de 6 meses que as igrejas estavam fechadas, né? Por conta dessa epidemia e agora está, por conta dessa pandemia, agora está retornando e o pastor vai falar sobre isso. Mas pastor, você escreveu um artigo que nós vamos publicar agora em outubro, falando sobre isso e você enfatizou o Salmo 122, versículo 1, que diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E a igreja faz toda a diferença. Então, eu percebo que, tirando por mim, né, que gosto muito de frequentar a igreja, quando eu soube que o decreto já estava sendo, foi feito um novo decreto que poderia voltar para a igreja, isso foi uma bênção muito grande. Mas seja bem-vindo aqui no programa, pastor. Muito obrigado, Roseli, obrigado à TV Grandourados, essa parceria tão gostosa que temos tido aqui nesse período aqui em Dourados, mas principalmente nesse período da pandemia, né, que também o culto da igreja no domingo à noite é transmitido por este canal, a TV Grandourados, e
São muitas famílias que têm a oportunidade nesse período também de acompanhar de casa o culto através aqui do seu canal. É uma alegria estar aqui. Pastor, depois de aproximadamente 5 meses, né, 6 meses que a gente está agora de pandemia, e as igrejas podendo abrir novamente os seus templos, né, e receber as pessoas, você como pastor da igreja presbiteriana, como que você vê esse momento? Olha, Roseli, esse momento é um momento muito precioso para nós. Todo crente tem prazer em ir à casa do Senhor. Como você citou o Salmo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Todo crente em Cristo tem prazer em estar na igreja, na casa do Senhor. A verdade é que mesmo com os decretos de interrupção das programações presenciais da igreja, a igreja em momento algum deixou de realizar os seus cultos. Obviamente não presenciais, o culto com as famílias nos lares. O primeiro momento foi um impacto, porque você sabe, nós fomos interrompidos no Brasil, no mundo inteiro. Brutalmente. Brutalmente, de um momento para o outro. Foi no dia, aqui em Dourados, foi no dia 18 de março que saiu a publicação do decreto da prefeitura, proibindo as igrejas de reunir, entre outras coisas. Nós vamos focar aqui na igreja, claro que o decreto previa outras coisas, mas proibindo as igrejas de se reunirem, porque havia chegado ao nosso estado, aqui no Mato Grosso do Sul, não só o vírus, mas também a contaminação coletiva do vírus, ou seja, seria um risco reunir. E a partir daquele momento, a nossa igreja já vinha com a estrutura da transmissão dos cultos, aqui pela TV Grandourados, a transmissão também por canal de TV. Então, imediatamente passamos a transmitir os cultos. No início, a igreja até achou aquilo bonito, curioso, diferente, mas logo depois eu vi uma entrevista nos Estados Unidos que o primeiro impacto foi bom e depois as famílias foram deixando de participar, foram cansando daquele modelo visual online, né, de transmissão do culto. E a audiência, claro, caiu um pouco. E logo depois, quando vem agora essa abertura, ficamos o quê? 6 meses, né? Verdade. Interrompidos aí, que veio essa abertura, a igreja acolheu de uma forma muito especial. O retorno ao culto foi assim, um momento muito especial para todos nós. E esse retorno é um retorno não tão pleno como nós esperávamos, é um retorno apenas com 50 pessoas, mas tem suprido bem, a gente aumentou o número de cultos no domingo. E assim consegue atender toda a demanda, né, pastor? Assim consegue atender mais aqueles que podem estar na igreja. Com certeza. E o que você falou é interessante a respeito dos cultos virtuais, os cultos online, né? De fato, as pessoas, elas gostam de interagir, pastor. Então, quando elas estão no culto, lá elas estão cantando, o pastor está orando, elas estão concordando. Não que isso online não dê para fazer, também dá. Mas é muito diferente você estar no ambiente, ver os irmãos, né? E é uma pena que ainda não dá para a gente abraçar e chegar a nos aproximar e manter aquele relacionamento que faz parte também, né? Do corpo de Cristo, que é a comunhão. Mas já é um avanço muito grande, né? A gente poder retomar, ainda que de forma a conta-gotas, né? Como você mesmo disse, mas já está fazendo eu creio assim que é um resultado muito importante. Não, já faz toda a diferença. Por exemplo, os nossos cultos temos um de manhã às 9 horas e o outro às 18h30 oficialmente. Então, assim, é um momento que tem um grupo, 50 pessoas lá na igreja, mas o restante está acompanhando de casa. Isso. E intercalando, tem o pessoal do grupo de risco e os infantis que ainda não podem estar presente no culto, mas acompanham de casa. Não deixa de ser um progresso. Mas só que esse modelo
não atende à plenitude da que é o culto a Deus, no sentido da comunhão com Deus, com os irmãos ali juntos, cantando, orando, aquele ambiente de culto. A maioria das pessoas que acompanham o culto de casa, a gente, por mais que orienta, olha, é um momento exclusivo, tem que dar exclusividade, esse tempo é um tempo exclusivo, mas depois a gente conversa com as famílias e sempre naquele momento um sai para buscar uma água, outro sai para buscar um café, o outro acha que pode atender a porta, ler a mensagem do celular, acaba distraindo, não é o mesmo ambiente de estar ali reunido na igreja, naquele momento, aquele local e momento separado exclusivamente para adoração ao nome do Senhor. Eu penso que as famílias precisam ser mais zelosas com a exclusividade daquele momento, mas sempre tem alguma coisa para distrair, porque falta aquele ambiente da igreja, né? É verdade. E você falando isso, lembrei de uma situação, uns 2 domingos atrás, eu conversando com a minha irmã no celular, ela falou, Rose, eu vou desligar porque já está na hora do programa da igreja, vai entrar agora, 6h30. Aí eu olhei no relógio, de fato faltavam uns 5 minutos, mas eu percebi a preocupação dela com aquele horário. Então, o que você está falando é importante, porque não é pelo fato de a gente estar em casa que a gente vai fazer uma coisa, outra, dividir a nossa atenção com o que está sendo passado, né, na internet, com os afazeres da casa. É bom que a gente reserve realmente um tempo, porque é um momento de adoração. Precisa ser exclusivo, né? O culto requer essa exclusividade, né? Não dá para, mesmo estando em casa, você associá-lo com outras atividades, outras tarefas, né? É verdade. Bom, reverendo, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, reverendo, eu quero mandar um abraço especial, sabe para quem? Um casal que eu não conheço pessoalmente, só vi por fotos, mas que eu admiro muito pelo fato de admirar o filho deles, né? Que é o pastor reverendo Idelmar. Eu sei que a família dele acompanha o nosso programa lá de Minas, não sei a cidade, mas o nome da mãe dele é Joaci. E o pai Moacir... Celso, desculpa, Celso. A cidade é São José do Mantimento. Nossa, que nome bom, hein? Nome bom. Nome bom, é verdade. Então fica o nosso abraço para vocês que acompanham o nosso programa, que Deus continue abençoando a vida de vocês. A gente volta já já. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. E de volta com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, conversando aqui com o reverendo Idelmar. Reverendo, esse decreto que proibia, né, as igrejas de abrirem as portas, eu acho assim um pouco controverso na época em que houve, né? Porque no momento que o Brasil e o mundo inteiro atravessa com essa pandemia, as pessoas ficam frágeis, sentem medo, outros entram em desespero, e a igreja tem um papel fundamental
para acalmar as pessoas, para ajudarem a exercer a sua fé, a confiança em Deus, né? Como que você vê essa situação? Os decretos no Brasil eles foram muito abusivos. A Igreja e o Estado, elas são duas entidades que nem o Estado interfere nos negócios da Igreja, nem a Igreja interfere nos negócios do Estado. Isso é desde 1888, né, que houve a separação da Igreja e o Estado no Brasil. Então nós não temos no Brasil uma igreja vinculada. Fala aí de Estado laico, o Estado é laico. Agora o cidadão não é ateu, é diferente. Estão querendo transformar o Brasil num Estado ateu e não laico. Então não é essa a proposta. Quando vieram esses decretos, alguns deles foram muito abusivos e desconsideraram a igreja. Eu até não gosto dessas comparações, sabe, Roseli? Esses dias alguém publicou nas redes sociais aí. Por que supermercado pode, boteco pode aglomerar e a igreja não pode? Eu não gosto quando essas comparações. A igreja, será que a pessoa não entende que a igreja é diferente de um boteco, de um supermercado? A igreja é a igreja, ela não pode ser comparada com essas coisas. É uma outra natureza. Agora, a proibição dos cultos, na verdade, não houve uma proibição do exercício da fé. Houve uma norma sanitária de não aglomeração, seja na igreja, seja onde for. E a igreja, eu até li uma matéria de uma infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, e falando sobre o perigo da contaminação coletiva dentro da igreja. Ao momento que você canta, que todo mundo exala, solta suas gotículas no ar, e a hora que você abre o pulmão para cantar, você recebe direto essas gotículas lá no pulmão. Então, há todo um exercício ali e nós, como igreja, nós valorizamos a vida, nós queremos proteger a vida, não queremos colocar a vida dos nossos irmãos em risco. Mas, por outro lado, não é a ideia de você lacrar, fechar a igreja, é a ideia da não aglomeração. A igreja precisa continuar em atividade. Seguindo as normas de segurança, segundo as normas de segurança, as normas sanitárias. Quando o nosso presidente da República colocou a igreja no pacote dos serviços essenciais no Brasil, ele foi criticado. Mas nunca se espera unanimidade nessas matérias. Mas quem fez a crítica não entende o papel da igreja. É um serviço essencial, sim. No momento que as pessoas estão cheias de medos, no momento que as pessoas estão apreensivas dentro dos seus lares, momento que nós temos pessoas perdendo seu emprego, famílias perdendo suas empresas, outros perdendo entes queridos, essas pessoas precisam ser assistidas. A igreja é uma porta aberta, é um serviço essencial num tempo de pandemia. Basta você olhar os efeitos, os reflexos da pandemia, que você vai ver que a igreja ela é um serviço essencial em tempo de pandemia. E não é só porque ela vai oferecer uma cesta básica para uma família que está passando necessidade, não é só por causa do aspecto, eu nem vou falar do aspecto social. O Brasil, graças a Deus, o governo teve esses programas de liberação emergencial dessa verba aí de R$600 para as pessoas desempregadas ou desses trabalhos não registrados. Então não ficou à mercê aí da sorte. Mas, por outro lado, a igreja não é só essa assistência social, assistência espiritual. Eu me refiro àquilo que é a natureza da igreja, a assistência espiritual. Pessoas desesperadas, pessoas com medo e depressivas, muito caso de depressão. Inclusive, não sei se você quer depois falar sobre isso, nós vamos
há uma sinalização de uma terceira ou quarta onda da pandemia, que são os efeitos emocionais colaterais da pandemia. Sim, verdade. Que é um assunto, eu acho que é importante para a gente falar, mas assim, é um serviço essencial. A igreja, ela tem que estar ao lado das suas famílias e ao lado da sociedade no momento de uma pandemia como essa. E ainda bem, né, pastor, que a igreja foi vista como essencial, né, na vida das pessoas, porque a gente sabe, vários médicos já falaram que a fé é fundamental para que uma pessoa consiga realmente se recuperar de determinada enfermidade. Não basta só os medicamentos, a fé sempre ajuda. E até como exemplo, eu vou falar aqui para você, teve um caso de um acidente em Carapó, na quinta-feira da semana passada, ou seja, agora já faz uns 5 dias, que a pessoa caiu de uma escada, uma altura de 5 metros, e teve traumatismo craniano, e veio para Dourados já como, quase dado como morto, e chegou aqui em coma, e ficou todos esses dias em coma. Hoje eu estava lendo um artigo que saiu no veículo de comunicação lá de Carapó, o site é até Carapó News, se alguém depois tiver curiosidade pode ler, falando que a família, esse rapaz que sofreu esse acidente, ele é de uma igreja missionária lá em Carapó, e a família todos os dias à noite, das 18 horas até as 21 horas, eles ficam cantando em frente ao hospital. Não só a família, em torno de umas 50 pessoas, todas com máscara, e elas cantam e louvam a Deus durante esse período. E o médico soltou um boletim ontem falando que ele está admirado de uma pessoa que chegou praticamente morta em Dourados, com traumatismo craniano, agora já acordou, já responde aos estímulos, está movimentando todo o corpo, está falando, não lembra do acidente, né, do ocorrido com ele, mas diante do quadro, faz ou não faz a diferença, pastor, esse grupo cantando, adorando a Deus? Claro que faz a diferença. E além do mais, Deus é essencial. Deus não é alguma coisa imaginária. Deus é real, Deus é essencial ao coração humano. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza, a nossa essência, ela tem sede de Deus. Tem sede de comunhão com Deus. Então, não é só na hora do aperto que você vai buscar a Deus, mas no momento de uma pandemia, Deus é o nosso refúgio. Quantos textos da Bíblia nós precisamos citar aqui, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é Emanuel, Jesus é Emanuel, é Deus conosco, é Deus presente. Então, dizer que nesse momento você interromper essa dinâmica da vida com Deus, do culto, da adoração. Pastor, mas as pessoas podem buscar a Deus em casa e tem feito isto, não só pode, quanto tem feito isto. Mas a igreja, no seu papel de orientação, de acolhimento, de encorajamento para as pessoas que estão passando pelas suas lutas, para colocar em Deus a sua confiança, não é acreditar na igreja, é acreditar em Deus. A igreja, ela é como aqueles 4 leprosos, aqueles 4 homens que Jesus conta lá da narrativa do Evangelho de Mateus, que desceram com aquele coxo por um lençol onde Jesus estava. A igreja, eu comparo com aqueles 4 homens ali que levou aquele coxo num lençol e desceu lá onde Jesus estava. O que aqueles homens sabiam? Eles sabiam que o homem estava doente, eles sabiam que eles não podiam resolver o problema dele, mas eles conheciam alguém que podia. Então, e o que estava ao alcance deles, eles fizeram, né? Então, o papel é levar até Cristo. Então, o papel da igreja é conduzir as pessoas a Cristo, onde elas encontram consolo, salvação, onde elas encontram graça, onde elas encontram perdão. Quantas pessoas nesse momento estavam afastadas da fé, longe de Deus, e veio buscar reconciliação com Deus, alguns até no leito da morte. Então, interromper o trabalho da igreja no momento desse é um grande prejuízo
para a sociedade, para as famílias, para as pessoas. É verdade, pastor. O Salmo 91, versículo 1 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, isso nos faz refletir que nós podemos descansar na sombra do Onipotente desde que vivamos no esconderijo dele, né? Na presença dele. Na presença dele. Então, e a igreja realmente tem um papel fundamental, incentivador, né, pastor? Para que as pessoas procurem cada dia mais se aprofundarem, né, nessa comunhão com Deus, buscá-lo em primeiro lugar. Porque, como você bem disse, tudo aqui nessa vida fica, né? Não adianta ter um valor alto lá no banco se você não tem onde gastar. Bom, meu diretor já sinalizou que a gente tem que ir encerrando o programa por aqui, mas você sempre terá oportunidade, porque já vamos deixar combinado aqui, né, pastora, para a gente falar depois sobre esse tema depressão pós-pandemia, né? Pode ser. É verdade, eu tenho uma psiquiatra também que é uma excelente pessoa, e a gente poderá até também conversar com ela. Perfeito. E a gente fazer um bate-papo aqui bem bacana. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer. Que Deus continue abençoando o seu ministério. E eu quero mandar um abraço para você aí de casa, que acompanhou o nosso programa. Mais uma vez, mandar um abraço para a dona Joaci e o senhor Celso, né, lá da cidade, que são os pais do reverendo Idelmar. Mandar um abraço também para o Maurício Farias, lá de Carapó, que não deixa de acompanhar o reverendo Idelmar através das redes sociais, através do programa de rádio e também aqui da TV Grandourados, que ele assiste pelo YouTube. Então, nosso abraço. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.